Continuando então de onde nós paramos no último vídeo, a ideia desse código era permitir manipular strings e nós fizemos um programa que estava alterando um nome que era dado como entrada. Então, só para a gente lembrar aqui, a gente tem o programa S4. E aí, por exemplo, eu dava como entrada esse nome. Então ele alterava alguns caracteres, detectava caracteres e alterava. Agora o que a gente quer fazer é duplicar um caractere. Então, para poder duplicar o caractere, nós vamos ter que realocar o espaço que foi alocado de maneira dinâmica na memória heap, de maneira que eu consiga efetivamente fazer essa alteração. Então, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, no nome Gabriela, que tem 8 caracteres, mais o barra zero. Então, nesse caso aqui, com 8 caracteres mais 0, ele tem 9 caracteres. Com 2 L's, vai ter 9, mais o barra zero vai ter 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um realloc. O realloc ele tem que ser feito dentro da string que foi passada. Lembra que a gente tem aqui a string, a string enome. Mas essa string enome é uma variável local. Então, quando eu pego o nome dela aqui, eu até consigo alterar os itens individuais. Mas aonde é que está armazenado o endereço na heap dela? O endereço na heap dela está armazenado lá na função main. Então, esse nome aqui, essa variável nome que recebeu é o que eu gostaria de alterar. Eu quero alterar o bloco que foi alocado aqui. Então, como eu preciso alocar esse bloco que foi alocado na variável nome, eu vou ter que obrigatoriamente passar a referência dessa variável, quer dizer, o endereço dela. Porque eu vou alterar agora. Quando eu voltar para mim, eu quero que essa variável nome tenha agora um novo bloco na heap. Tá? Então, é por isso que eu preciso passar o endereço dela. Tá? Então, agora não pode ser mais fechar asterisco, tem que fechar asterisco asterisco. O que eu tenho que mudar mais aqui? Para poder pegar o tamanho da string, eu tenho que acessar esse endereço, para ele virar uma string, e aqui também. Então é isso que eu tenho que alterar por enquanto. Como a gente fez uma cópia do início da string para essa variável posição, aí tranquilo, a posição não se altera. Tá? A posição é a posição atual mesmo. Por que a gente vai precisar disso? Porque agora eu vou fazer com que aquela variável lá na main seja modificada. Quando eu faço essa linha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou realocar esse espaço agora com o tamanho mais 1. Então, eu vou precisar alterar o tamanho. Mas eu podia me perguntar, por que tamanho mais 1? Porque o tamanho é o tamanho da string. No caso desse nome aqui, teria 8 caracteres. Tamanho mais vai para 9. Mas como eu preciso ainda do barra zero, eu preciso ainda adicionar o mais 1 aqui. Certo? Beleza. Então, temos aí a realocação está feita. Então, eu tenho um espaço a mais já. Então, ficaria, se tivesse esse mesmo nome, eu teria uma situação assim, Eu teria 2 espacinhos a mais aqui, sendo que aqui tem o barra zero. E eu tenho, então, um espaço a mais para poder tratar. Qual que é a estratégia que eu vou fazer? Para poder fazer a duplicação, eu vou apontar aqui, eu vou para o final, da string, o último elemento que foi alocado, e aí eu vou começar a copiar, então, os elementos anteriores. Então, aqui eu copio o 0, o barra 0, aqui eu vou copiar o A, aqui eu vou copiar o L, até que eu encontre a posição atual que eu já estava. Então, eu já estava aqui, Eu já estava nessa posição aqui. Então, quando ele chegar aqui e encontrar a mesma posição, eu paro. Qual que vai ser o resultado final? Esse aqui, que é exatamente o que a gente quer. Então, vamos lá. Para isso, eu vou criar uma variável cópia, para onde eu vou copiar. Na verdade, é um endereço. Onde é que vai ser esse endereço? Eu quero que esse endereço seja no final. Então, para ele ser no final, eu vou ter que pegar o endereço da variável da string, o endereço inicial dela, e ir até o fim.
ou seja, somar o tamanho. Então eu pego do endereço inicial, vou até o fim. Então, basicamente isso que eu estou fazendo, né? Move para o fim da string. Beleza, na verdade move não, né? Cópia tem aponta para o fim da string, certo? Beleza. Agora então a gente está no final. A gente pode até imprimir isso aqui só para conferir, mas depois a gente faz isso. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou voltando agora os endereços, né? Geralmente a gente anda para frente com o endereço, então eu vou reduzindo ele, né? Eu vou começar daqui e vou voltando. Então cópia vai sendo menos menos. Até onde eu vou? Eu vou rodar isso enquanto cópia for diferente da posição atual. Então aqui, né, é a posição atual e aqui o cópia. Então o cópia começa aqui, vai andando para trás, quando ele chegar na posição atual eu paro. Tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia, a gente vai copiar o anterior dele. Então faz uma... copia o caractere anterior. Basicamente isso. Então copiei o caractere anterior e movi o ponteiro para trás. Então como é que seria, né? Aqui nesse exemplinho que a gente fez. Então, como é que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter um ponteiro que está aqui, que é o pos n. Então vou dizer só p aqui. E esse aqui que é o cópia. Então o que vai acontecer na primeira vez? O cópia vai copiar o anterior, que é o 0, e voltar 1. Beleza? É igual a posição? Não. E agora o que ele faz então? Copia o anterior e volta mais 1. Copia o anterior e volta mais 1. Aí agora os dois caíram na mesma posição, né? o posição e o cópia. Então, quando eu voltei e o cópia agora é igual à posição, então ele sai do while. Então é isso que vai ser feito. Só que tem uma questão importante aqui, né? Quando eu terminar esse switch aqui, o que vai acontecer? Eu terminei isso aqui, beleza, né? Por enquanto está tudo certo, né? Break. Quando terminou, ele vai para a próxima letra, né? Só que o que vai acontecer? Para ele ir para a próxima letra, quando ele for para a próxima letra, aqui, a próxima letra também é L. Né? Então ele vai querer copiar de novo esse L aqui. Então ele vai ficar copiando aqui indefinidamente, né? E eu não queria isso, eu quero só fazer uma cópia. Então, para que ele já vá direto para o A, né, na próxima iteração, então aqui vamos só voltar aqui onde estava, para que ele vá, para que eu não duplique novamente o L, então eu já vou andar de novo com a posição N aqui. Então, eu já pulo o caractere duplicado. E é isso. Então, acho que agora aqui está funcionando bonitinho. Vamos copiar aqui, fazer a teste. Opa. Então, beleza, ele fez aqui o nome alternativo, tanto alterando o i para y, quanto o l para dois l's. Agora a gente pode... Se tivesse dois l's, né? Então agora ele duplica ele duas vezes, certo? Tudo bem. Né? Então é mais ou menos isso aí. Então, esse é um jeito, né, da gente conseguir... Esse é um exemplo de como é que a gente consegue realocar um espaço na memória de maneira a obter o resultado que a gente quer. Aí vocês podem também alterar isso aqui, brincando para mexer nesse código. Né? Então, dá para fazer outras opções. Né? Um exercício que a gente pode tentar fazer é o seguinte: se for uma letra, uma vogal, aqui até está ficando mais interessante a gente fazer, ao invés de switch case, fazer if mesmo. Né? Mas se for o final for A, por exemplo, né? Se eu tiver um A, uma letra A, e eu posso querer também fazer uma duplicação, só que agora, ao invés de duplicar, eu quero inserir o
o caractere H junto, né? Então como é que a gente faria? Então aqui vira o caractere vogal A, vira AH, né? Então, exemplo, fica assim, certo? Com H no final. Apenas se for o último caractere. Então, como é que a gente... Porque senão vai ficar muito louco, né, o nome, assim, né? Fica um negócio meio... Até dá pra fazer, né? Então, vai ficar... Eu vou deixar pra vocês como exercício isso. Mas, basicamente, o que a gente tem que fazer é uma coisa muito parecida com o que tá aqui, né? Certamente eu tenho que realocar. Então, tem que fazer uma realocação. Aqui, vamos... Um realoc para aumentar o tamanho da string. Então, aqui vai ficar, por exemplo... Eu vou ter que ter um espaço aqui no final. Eu já tinha o 0 aqui, eu tenho um espaço a mais. E agora? Se eu estou aqui nessa primeira posição, o que eu vou ter que fazer é uma coisa parecida com o que eu fiz anteriormente. Eu tenho que criar uma cópia, né, de cada um deles. Então eu vou copiando. Eu volto aqui copiando os elementos. Então uma coisa assim. E aí a diferença é que eu não vou duplicar o caractere, né? Quando chegar no caractere aqui eu insiro um outro elemento aqui no lugar. Então, vou deixar isso aí para vocês, vou deixar esse código aqui para que vocês possam fazer como exercício, tá bom?